Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do fim do acordão, hein? Parece que o acordão não rolou. O Bolsonaro disse que vai ser ele mesmo candidato em 2026. E eu tô achando que o acordão não rolou porque o Trump não quer. O Trump quer o Bolsonaro, né? Bom, como eu falei para vocês ontem, né? O Tarcísio foi na casa do Bolsonaro, o Ciro Nogueira foi na casa do Bolsonaro, então. E Brasília tá uma loucura, vocês sabem, né? Tá todo mundo batendo cabeça lá, querendo achar uma solução para o problema da insatisfação do Trump, da briga com os Estados Unidos e coisa e tal. E daí, uma das ideias que o pessoal tinha é fazer uma espécie de acordão para Bolsonaro apoiar Tarcísio e aí liberar o resto todo, liberaria Bolsonaro do processo e coisa e tal. Né? O problema é que Bolsonaro sabe que se ele apoiar Tarcísio agora, sem ter a garantia de que acabou a coisa toda, o pessoal vai ferrar ele, meu amigo. Não tem essa história, não. Tem um monte de gente aqui no Brasil que não quer Bolsonaro candidato, porque, lógico, né, fica mais difícil ganhar a presidência com Bolsonaro candidato. Bolsonaro candidato tende a ganhar. E com Bolsonaro tendo o apoio de Trump, eu não sei não, porque olha só, duas coisas aconteceram hoje, né? Primeira coisa, olha só, Bolsonaro reduz a aposta em Tarcísio para 2026, dizem fontes, né? Então, fontes devem ser o pessoal que está por trás dessa negociação do Tarcísio, Bolsonaro e etc. lá em Brasília. E daí o Bolsonaro falou que não, que o candidato é ele mesmo, que vai continuar ele mesmo, né? E mais do que isso também, ao mesmo tempo, o governo Trump chamou o Eduardo Bolsonaro para uma reunião na Casa Branca. Vem coisa mais pesada por aí, viu? Essa notícia foi sugerida por Dinícius de Caraglio, Filé de Saint-Peter ao Molho Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo algumas fontes, o Bolsonaro não estaria disposto a lançar Tarcísio ano que vem. Aqui, ó. Jair Bolsonaro está cada vez menos propenso a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência nas eleições do próximo ano. Segundo aliados do ex-presidente, a mudança representa um revés para investidores que veem o governador como o adversário ideal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, todo mundo vê o Tarcísio como um cara que consegue bater o Lula com muita facilidade se tiver o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro, que está de forma ilegal impedido de concorrer na eleição de outubro de 2026, parece inclinado, em vez disso, a transferir seu apoio para um membro da família, disseram as fontes, sob condição de anonimato para evitar desgastes com o ex-presidente. Então, algumas fontes aqui que eu imagino que seja alguém próximo do Bolsonaro falando isso, né? Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, tornou-se o favorito da elite empresarial brasileira em busca de uma alternativa ao estilo gastador do Lula, graças a seu perfil mais técnico. A especulação em torno da candidatura aumentou à medida que ele tenta conquistar investidores e, ao mesmo tempo, manter o apoio da base bolsonarista mais radical, embora negue estar considerando candidatura, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Tarcísio seria um ótimo candidato ano que vem. Mas, de novo, eu sempre falei, sempre deixei claro aqui, eu vou votar em quem o Bolsonaro quiser, em quem o Bolsonaro apoiar. De preferência o próprio Bolsonaro, mas se for outra pessoa, não tem problema nenhum em votar no Tarcísio. Pessoas próximas a Tarcísio e Bolsonaro reconhecem que o governador sabe que precisa do apoio do ex-presidente para lançar uma candidatura competitiva contra o Lula. Isso aí ninguém tem dúvida. Tarcísio é um nome muito bom, é um cara que tem um futuro enorme na política, mas nesse momento, sem o apoio de Bolsonaro, e principalmente se Bolsonaro lançar alguém contra ele, ele não tem chance, né? A pessoa mais ligada ao Bolsonaro ganha, né? Como o Bolsonaro está focado no próprio futuro, um julgamento iminente por tentativa de golpe pode levá-lo à prisão, o apoio a Tarcísio parece cada vez mais distante. Então lembra aqui que esse troço todo aqui é escrito por esquerdista, né? Porque só esquerdista acha que vão prender Bolsonaro mesmo em prisão fechada, né? O prazo final seria abril. Em abril, o Tarcísio precisaria deixar o cargo e coisa e tal. Eu, sinceramente, não sei o que fazer disso daqui, né? Eu estava vendo ontem as negociações, me parecia uma negociação nesse sentido. Agora, eu tenho dúvidas com relação a Bloomberg, porque é uma empresa, um veículo de esquerda. E uma coisa que pode dar problema para a esquerda é justamente se tiver um acordão de centrão com Bolsonaro, com tudo, para resolver o problema do Alexandre de Moraes, e aí vai escantear a esquerda completamente. Então isso daqui, não descartem a possibilidade disso daqui ser esquerdista querendo, né, sacanear o esquema lá do Bolsonaro, o acordo que eles estão tentando fechar lá com o Bolsonaro lá em Brasília, né? Não descartaria essa possibilidade. Mas existe uma outra chance, que é realmente o Bolsonaro querer ser ele o candidato, né? Até por pressão do Trump.
o Trump chamou o Eduardo Bolsonaro para uma reunião. O objetivo do presidente dos Estados Unidos é saber a atualização sobre a situação política no Brasil, né? Que coisa curiosa, né? O Lula não tem coragem nem de ligar para o Trump para falar com ele. O Eduardo Bolsonaro vai lá na Casa Branca, já é habituê na Casa Branca, lá vai lá bater papo, tomar um cafezinho, né? O encontro ocorre em meio à prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro por ordem do Alexandre de Moraes. A interlocução entre o filho do ex-presidente brasileiro e o Paulo Figueiredo, com representantes da campanha republicana, sugere que os Estados Unidos acompanham com preocupação os desdobramentos políticos no Brasil. Durante uma conversa a ser realizada em Washington, os assessores de Trump devem pedir detalhes sobre a situação jurídica de Bolsonaro e dos processos que envolvem seus aliados, né? A percepção dos norte-americanos é que o judiciário brasileiro extrapola suas funções constitucionais, agindo com motivação política para neutralizar a oposição. O que é a mais pura verdade. É o que é evidentemente verdade, né? Aqui, ó, o núcleo republicano acredita que o Brasil esteja atravessando um processo de erosão institucional disfarçada sob discurso de defesa da democracia. Exatamente. Estamos entrando numa ditadura disfarçada de defesa da democracia. É o que está acontecendo a olhos vistos aqui no Brasil, com o pessoal que vê o que acontece, qualquer um que percebe isso, né? Então, no final das contas, provavelmente o Eduardo Bolsonaro vai conversar lá com o Trump para tentar achar uma saída para essa história. O que fazer com o caso do Bolsonaro? E é possível que seja justamente isso. O Trump quer o Bolsonaro candidato ano que vem. Por mais que pudesse ter outra alternativa, pudesse ter o Tarcísio, pudesse ter alguém da família, o Trump quer o Bolsonaro candidato ano que vem, até porque, como vocês sabem, o Trump sentiu na pele essa mesma trajetória do Bolsonaro, né? Primeiro, ameaça de morte, atentado contra a vida da pessoa, depois a briga toda judicial para evitar que a pessoa possa concorrer a uma eleição, né? Uma briga judicial absurda lá nos Estados Unidos que o Trump enfrentou, um caso totalmente sem sentido, e a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Então essa é a perspectiva. Olha só, vem mais coisa pesada por aí, tá? O Eduardo Bolsonaro está conversando com o Trump, vem mais coisa aí para atiçar a galera no judiciário. Como eu falei para vocês, eu não acredito que seja hoje. Por quê? Eu acho que isso vai ser eventualmente depois da reunião da primeira turma, quando julgarem o pedido de prisão do Bolsonaro. Aí que vai ser um momento chave da gente ver se já estamos na via expressa para ir para a Venezuela ou se a gente ainda tem chance de reverter essa coisa toda, né? Na verdade, eu diria que se a primeira turma derrubar a decisão do Alexandre de Moraes de prisão preventiva do Bolsonaro, de prisão domiciliar do Bolsonaro, eu diria que o Alexandre de Moraes acabou totalmente a moral dele e o processo do Bolsonaro acaba completamente, né? Então vamos ver o que vai acontecer dessa reunião agora do Eduardo Bolsonaro com o Trump. E se isso daqui, eu não tenho tanta certeza dessa notícia aqui não, tá? Isso aqui falou que não sei o que lá. Lembra que pouquíssimas pessoas têm conexão direta com o Bolsonaro, mas uma dessas pessoas é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira pode ter vazado esse tipo de coisa mesmo, não seria impossível isso ter vazado nesse sentido, né? Mas vamos aguardar. Eu continuo sendo um grande fã do acordão. Em política não tem jeito, tem que ter um acordão mesmo, não tem esse negócio, e votaria no Tarcísio com muita facilidade. Mas de qualquer forma, sendo o Bolsonaro muito melhor. Outra possibilidade que pode ser também é que o Trump quer o Eduardo Bolsonaro como candidato. Seria uma alternativa nesse caso, né? Ao invés do Tarcísio, bota o Eduardo Bolsonaro, que é alguém que já tem muito mais trânsito na Casa Branca, tem muito mais ligação com o Bolsonaro também. Seria um outro nome que eu gosto muito também, que eu seria muito favorável, né? Porque eles estão falando aqui de outro nome da família Bolsonaro. Quem que poderia ser? Poderia ser a Michelle, o Flávio ou o Eduardo. Acho que são os três que teriam maior capacidade nesse momento. A Michelle, gosto muito da Michelle também, votaria nela fácil. Mas o Eduardo Bolsonaro, justamente pela proximidade do Trump, pode ser também a pessoa que o Trump está querendo colocar nesse arranjozinho aí, né? Vamos ver como é que vai terminar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.